Menino, tu viu que a gente saiu em várias retrospectivas no Spotify da galera? Eu tô incrédulo, eu tô assim, gente, o que aconteceu? Óbvio, né? Eu trabalho aqui igual uma cachorra pra poder fazer as coisas. Então, nada melhor do que começar, basicamente, esse episódio de hoje agradecendo sei lá, tipo, acho que com o coração mais puro, cheio de gratidão e de coisas bonitas aí, principalmente pra agradecer a todo mundo que compartilha. Eu saí no top 5%, ou top 1%, não sei, dos mais compartilhados. Você tem noção do que é isso? Que eu só consegui entrar naquela buceta daquele chart, daquele ranking ali, por causa de você do outro lado? Juro por Deus, se você estivesse na minha frente, eu dava um beijo na tua boca, sabe? Pra mim, assim, muito obrigado, de fato. Presleycast é uma coisa que eu já falei, que tô tentando crescer aqui de pouquinho em pouquinho. Não tô com pressa, não tô com desespero, não tô com nada, porque justamente o meu intuito é criar um conteúdo de qualidade, de informação, de economia para pessoas reais, falar uma putaria aqui de vez em quando, fazer você dar uma risadinha aí do outro lado, fazer ali talvez flertar um pouco com um processo que talvez eu possa ganhar, mas isso eu só consigo com vocês aí do outro lado. Então, muito obrigado. Todas as ameaças que eu fiz pra vocês valeram a pena e é por isso que eu falo pra vocês, às vezes a melhor resposta pra violência é sim, e a pergunta é pra bater, pra ameaçar ou não? E aí a resposta é sempre sim. Então, muito, muito, muito obrigado a todo mundo que curtiu, compartilhou, que comentou, que avaliou com 5 estrelas. Espero que essas plataformas tipo Spotify, YouTube, Amazon comecem a me chamar e pagar pra eu fazer isso, porque eu tô aqui fazendo conteúdo gratuito, né? Teoricamente, né? Então, eu tenho que fazer todo o meu malabarismo, toda a minha, malemolência pra conseguir pagar minhas contas, comprar ração do meu cachorro e coisas do gênero. Mas, dito isso, depois de sair nessa retrospectiva e de ver o número de pessoas tendo ali no top 1 mais ouvidos, eu fico, cara, extremamente feliz. Eu só tenho a agradecer de fato e eu fico cada vez mais confiante. Se a porra da ambulância deixar eu falar, desculpa, senhor, a ambulância tá levando alguém doente. Meu pai, me perdoa, Jesus, não era... Deixa, gente, deixa. Não tá nem pegando, o microfone é cancelamento de ruído. Jesus amado, olha só, parece que vai entrar dentro de casa. Mas, muito obrigado. No episódio de hoje a gente vai falar sobre redução de tela e como que isso é um privilégio econômico para algumas pessoas e tem muita gente vendendo isso como saúde mental e como estilo de vida leve. Só que não é bem assim que funciona. E nesse episódio a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no Presleycast. Provavelmente você já se deparou com a quantidade de tempo que você passa no seu celular, né? E aqui eu não quero falar nem somente sobre Instagram, TikTok, Twitter ou coisas do gênero. O meu intuito aqui, majoritariamente, é chamar a atenção para o tanto de tela que a gente está consumindo, óbvio. Tem um episódio aqui chamado, foi um dos primeirinhos lá, que foi o Economia da Atenção. E para poder contextualizar, eu vou dar essa ideia para vocês do que é a economia da atenção, para que a gente consiga discorrer sobre esse tema. Primeiro, a economia da atenção, ela é um termo utilizado para poder falar sobre essa nova commodity que nós temos agora. Que é o quê? Sabe quando você tem 24 horas no dia? E aí, por mais que você trabalhe 8, você faça 1 hora de exercício, você tenha 2 horas de deslocamento, e nananã, sei que lá, curso, faculdade, lavar roupa, lavar louça, lavar xebreca, independente do que aconteça, você só tem 24 horas, né? E aí as empresas como um todo observaram, né, principalmente num cenário brasileiro como a escala 6x1, né, do tipo, vamos lá continuar brigando sobre o fim da escala 6x1, é claro. Mas aí as empresas começaram a notar um bagulho muito doido que era, pô, a galera tá ficando sem tempo, né? Como é que a gente faz isso, né? Porque a pessoa não vai, sem tempo ela não consome, sem tempo ela não assiste nada, sem tempo ela não sai, sem tempo ela não vai para evento, né? Então é muito complicado, né? Inclusive tá aí até um baita de um argumento que muita gente, né, não utiliza para poder defender a escala 6x1, que é a falta de tempo para consumo, e é uma coisa que eu sempre bati na tecla aí para poder falar sobre isso. Mas o tema não é esse. A partir do momento em que você enxerga que a atenção das pessoas é um recurso escasso e essa atenção é valiosa, é lucrativa, as empresas falam, epa! O que eu tenho que fazer aqui? Tenho que tentar arrumar um jeito. Então virou uma commodity, né? Então a economia da atenção, ela vai funcionar justamente em brigar, sair no tapa, chover notificação, aparecer na porta da tua geladeira, botar a cara dentro praticamente do box quando você está tomando banho, para falar contigo. E aí, quer comprar um produto? É mais ou menos isso que funciona. Então,
esse fluxo muito forte da economia da atenção fez com que as telas se tornassem algo extremamente viciante. E aí que entra essa ideia, né, das pessoas que falam, por exemplo, das redes sociais como um todo, e falam, nossa, saia da tela, reduza o tempo de tela, porque a tela está fritando o teu cérebro. E assim, gente, eu acho maravilhoso, eu já falei isso, várias pessoas perto de mim já falaram isso, acho pra lá de maravilhoso esse incentivo. Só que aqui a gente trabalha fazendo uma coisa, e esse episódio desse podcast principalmente, ele não é um negócio pra deixar os outros, tipo, falar, fulana tá falando isso, a fulana é da direita, ela é extrema direita, ela é fascista. Não, é pra gente poder pensar sobre essa ótica também, né, que reduzir tela também configura um privilégio, né, e a gente vai tentar entender um pouco melhor, porque é muito simples para uma pessoa que tem uma rotina um pouco mais regrada, como daquela blogueira que está fazendo agora um movimento, né? A blogueira não é, as blogueiras e blogueiros e blogueiras também, né? Que entram lá naquela concepção de, pô, gente, vamos reduzir a tela, tá aqui, como que você faz, papai, eu vi tal coisa. Perfeito. Só que o reduzir tela precisa ter um contexto. E é esse contexto que você vai ver aqui no Presleycast, porque a gente trabalha com o quê? Com dados, informações, com muito conhecimento de qualidade, porque nada aqui é tirado do rabo, muito pelo contrário, a gente trabalha com dados reais. E não foram dados assim que eu tirei, que eu manipulei, tá? Porque tem muita gente aí, oi Bruno Perini, que pega alguns dados e fica fazendo malabarismo, tá? Eu não gosto dessas coisas não, tá? Mas estamos aqui para isso. Então assim, primeira coisa, né? Esse episódio vai demonstrar justamente pra gente que o detox de rede social, muitas das vezes ele não é algo possível para todo mundo a determinados níveis, né? Então se a gente pega, por exemplo, a primeira parte aqui, eu quero trabalhar com vocês essa ideia do contexto brasileiro, né? O Brasil, ele é um país hiperconectado, né? Então, por hiperconectado, a gente entende que o Brasil, ele depende muito de telas, seja para o trabalho quanto para o lazer, né? E quando a gente está falando disso, hoje, né, no Brasil, na verdade, a última pesquisa que eu vi aqui está no ano de 2024, 93% dos domicílios tinham acesso à internet, seja ele domicílio urbano ou rural. Quando você está falando, por exemplo, da quantidade, né, de pessoas que estão fora, ali fica em torno de 5 milhões de pessoas que estão completamente offline, ou seja, não tem nenhum tipo de contato online, pelo celular, internet de casa ou coisa do gênero, né? Então é um número expressivo, né? Alto. E aí se você pega o recorte temporal, sei lá, há pouco tempo atrás a gente tinha um dado muito mais chocante, que era a quantidade de pessoas que não possuíam, né, internet. E a gente achava, por estar na nossa bolha, que, nossa, todo mundo tem. Não, mas naquela época você tinha uma caralhada de gente que não tinha ainda, né? E aí tem um contraste, né? Algumas pesquisas mostram que os adultos brasileiros passam em torno de 9 horas com a cara funada nas telas, né? E aí que entra a minha pergunta aqui, já para começar fazendo esse grande, né? Como é que se fala isso aqui? Formulário, não, enquete do dia. Vai lá, enquanto você está ouvindo aqui, vai lá nas configurações do teu celular e vê quanto tempo de tela você tem, né? Eu não vou abrir aqui porque eu estou gravando do meu celular, mas o meu tempo de tela, né? E eu não vou justificar somente porque eu trabalho com essas porra, mas o tempo de tela do meu celular, por exemplo, é mais de 10 horas, mais de 11 horas por dia, na verdade, né? Então, assim, é um negócio complicado, né? Então, pra mim, chega a ser até tenso, né? Eu vou tentar entrar aqui enquanto eu tô falando com vocês, justamente para ver o uso, né, no geral, dos meus dispositivos como um todo. Então, sei lá, a partir do momento que você enxerga que o brasileiro passa muito tempo, a gente passa aproximadamente 56% do nosso tempo acordado olhando para Smart TV, smartphone, Smart Fit, mentira, computador, tablet, iPad, não sei o que, sei lá, telas no geral. Então assim, passamos muito tempo conectados, né? E quando a gente está falando do cenário ainda que está ficando pior, que é o cenário de criança e adolescente, isso aumenta muito. Por quê? O relatório da TIC Kids Online Brasil, de 2023, mostrou que 95% das pessoas de 9 a 17 anos usam a internet, que são mais de 25 milhões de crianças e adolescentes, ou seja, tem muita gente da cidade. E quase um quarto deles começou a utilizar antes dos 6 anos de idade. Então, é um
puta número alto, né? 95% das pessoas em 2023. Hoje a gente tem aqui, né, na faixa etária de 700% de criança, tô brincando. Então, assim, eu peguei um estudo de 2024 que mostrou que mais de 70% dos adolescentes brasileiros passam mais de 4 horas por dia em telas em dia de semana, ou seja, dia letivo. E a proporção pode até dobrar ou triplicar a depender do período letivo ou não, e da região e fatores socioeconômicos. Ou seja, nós estamos não somente nós adultos dentro desse contexto hiperconectado, quanto também nós estamos criando uma próxima geração, uma geração que vem não somente depois da nossa, mas também depois da nossa, extremamente fissurada em tela, né? Então, assim, como que a gente cria uma sociedade sem tela, sendo que a gente está criando essa sociedade dentro da tela, né? E essa semana eu estava conversando com uma pessoa que eu falei exatamente, a gente estava conversando sobre isso, de que a minha geração, e o mais doido é que eu estava contando sobre a surra que eu levava da minha mãe, né? Que, tipo, eu apanhava de vez em quando, né? Às vezes apanhava e tinha que perguntar por que eu estava apanhando, porque eu fazia as coisas e esquecia, né? Minha mãe assiste de vez em quando o podcast, pode ter certeza que ela vai comentar assim, mentira, eu nunca levantei a mão pra esse menino, mas ela se faz de besta hoje em dia, tá? Porque, assim, a vara comia solta lá em casa. E aí foi o comparativo, que eu falei, olha, a nossa geração é uma geração que é muito hiperconectada, né, nós millennials, e é uma geração que é super conectada, mas vivenciou um pouco do mundo sem conexão, né? Então eu acho que isso, inclusive, dá pra gente uma bagagem até de entendimento, né, do que é importante, do que não é importante pra gente em termos de usar o nosso tempo, né? Então, a partir do momento que você tem esse Brasil super conectado, a gente vai trazer o recorte econômico, né? Porque também não adianta nada a gente observar a quantidade de horas utilizadas sem entender quem são essas pessoas, onde estão essas pessoas, quanto ganham essas pessoas, né? Então, em 2024, a renda domiciliar per capita, né? Então, o que isso significa per capita, né? Você tem 4 cabeças na tua casa e você ganha R$4.000. A renda de todas as pessoas somadas dá R$4.000. Então, isso quer dizer que a renda total dividido para 4 pessoas, que é dividido para a quantidade de pessoas, você tem R$1.000. Então é renda per capita, ou seja, R$1.000 per capita, per cabeça, né? Foi assim que eu e meu cérebro de TDAH conseguimos pegar o per capita logo no começo, né? E aí você tem a renda domiciliar per capita média, ou seja, você pega a renda domiciliar per capita, esses R$1.000, né, que eu falei aqui dessa casa com 4 pessoas, daí você vai pegar a média do Brasil inteiro, todos os valores, aqui é 1.000, aí na outra casa é 7.000, aí na outra é 3, aí não sei o que, dá ali em 2024 aproximadamente R$2.070, né? Isso levando em consideração que a gente está no momento de recuperação pós-crise do Covid e tudo mais. Só que, quando a gente está falando da distribuição, não somente média, mas a distribuição regional, nós temos lugares como o Norte e Nordeste que seguem muito abaixo da média nacional. E isso também é um reflexo para a gente que também deve ser levado em consideração quando a gente está falando sobre esses dispositivos. E aí, lá pro meio, pro final, tu vai ver que a linha que eu costurei para vocês entenderem onde eu quero chegar, é um troço absurdo, tá? É um troço assim, meu Deus. E eu não sabia que eu tinha que olhar pra isso. Pois é, deve ser do outro lado. Então, já bota ali o dedinho no teu like, se você estiver assistindo pelo YouTube. Já compartilha com outra pessoa, porque tu sabe que a porra do episódio vai ser bacana, vai ser legal, vai ser interessante. Ah, poxa, mas ele fala palavrão. Amor, palavrão pra mim é hospital cheio. É 40 mil réis num colírio. Saudosa Dercy Gonçalves que soltou essa frase pra gente. Sabia que ela falou isso? É, meu filho. Eu vou contar outra coisa, tá? Eu nunca contei isso aqui abertamente. Ou já contei, não lembro. Mas uma vez, eu sou muito fã da Dercy Gonçalves, pela história dela como atriz, de fato, pelas coisas que ela fez. Eu estudei muito a vida dela, né, quando comecei a trabalhar, principalmente com internet. E é muito massa, porque eu já fui várias vezes chamado de Dercy Gonçalves de Economia, sem nunca ter falado um A sobre isso. Sem nunca ter contado em lugar nenhum de maneira pública, né? É que aqui no podcast, eu vejo vocês assim, como se a gente estivesse conversando no sofá da minha sala. Então, pra mim, isso aqui não é nem aberto, sabe? Pra mim, eu acho que isso aqui não chega nem no público, assim. Tipo, pra mim é como se a gente ficasse aqui na nossa pequena bolha. Então, as pessoas de lá, elas não sabem dessas coisas, né? Então, eu nunca falei isso abertamente. Aí, quando chamaram, eu falei, mentira, verdade, né? Pois é, você do outro lado. Então, pra mim,
Tem essa questão. Então já compartilhei com essas pessoas que você gosta, compartilha com quem você não gosta também, porque é sempre bom atentar ao juízo dos outros com uma notificação, porque aquela pessoa vai ficar feliz de alguma forma. É uma boa forma também de você puxar assunto com aquela pessoa que te deu ghosting, sabe? Você fala, você já parou pra pensar no seu tempo de tela? Toma aí então. Aí aquela pessoa que demora uma vida pra te responder, e aí você fala, não, aquela pessoa trabalha demais, né? Mas na verdade ela tá perdendo tempo respondendo outra pessoa e não você. Né? Desculpa, gente. É chá revelação de classe social e de relacionamento falido, tá? Um beijo. Todo mundo passa por isso, não esquenta a cabeça não. Mas, quando a gente fala da situação econômica, né? Você tem um levantamento que trouxe que as famílias que ganham até 2 salários mínimos consomem cerca de 39% do orçamento para alimentação, moradia e mais de 20... Não, perdão. Moradia consome 39% do orçamento das famílias hoje e alimentação 22%. Ou seja, só com comida e teto, a galera gasta quase 60% da renda das famílias, né, dessas famílias. E quando você fala, né, tem uma pesquisa do IBGE de 2018, né, que pegou 2017 e 2018, que mostrou que 72% dos brasileiros viviam em famílias com alguma dificuldade para pagar as despesas mensais, né? Isso em 2020 e 2018, tá? Hoje a gente tem ali uma variação um pouco para baixo, porque a gente teve o aumento da renda média, né, brasileira, então esse número pode ser um pouquinho menor. E o gasto médio com lazer, por exemplo, per capita, era algo em torno de R$15 por mês. Essa pesquisa que eu trouxe é uma pesquisa antiga porque ela tem esse recorte exatamente. E foi difícil achar essa merda, tá? Então vocês valorizam, né, essa pessoa que vos fala. Justamente porque quando você está falando da renda média per capita das pessoas, né, e aí você fala o quanto que essas pessoas utilizam para lazer, e a média é R$15, hoje, R$15, você não consegue, por exemplo, pagar a ida e volta de um metrô aqui em São Paulo. E fazer outra coisa, né? Porque R$15 já dá quase a ida e volta. Se você botar um ônibus no meio, é aí que o troço pena mais ainda, né? R$15 você não compra um ingresso de um cinema. Quizá às vezes você entra ali num parquinho qualquer, que é R$5 o valor simbólico. R$15 a média com lazer. E aí dentro dessa lista, né, estava dividida ali coisas como eventos culturais, esportivo, recreação, livros, brinquedos e ou viagens, né? Foi essa... óbvio, R$15 você não faz a viagem, né? Mas é o que eu tô falando aqui, o gasto médio per capita dos brasileiros nesse contexto, de que família que possuía endividamento, entravam nessa ideia, né? Agora, em 2025, nós temos o nosso salário mínimo, que está ali 1.500 alguma coisinha, certo? Só que o salário mínimo que o DIEESE calcula, né, já há anos que tem esse caralho desse dado aí, e parece que até hoje a galera tá meio que dormindo em berço esplêndido para essas coisas. O que acontece? Quando você tem a necessidade de moradia, alimentação, saúde, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte e o fator previdenciário, porque isso também é importante, o DIEESE falou, olha galera, o gasto mínimo necessário para você ter uma vida digna, não é assim, luxar, tô vivendo horrores, não, é digna, é na faixa etária ali dos R$7.000. Antes que você fale, nossa, ele fala faixa etária assim, gente, isso é uma piadinha, um trocadilho. R$7.000. Então, assim, tá muito distante, né? Tem R$6.000 aí. Então, um grande vácuo, um grande gap, um grande abismo aí entre 1.500 e R$7.000, né? Como você pode perceber. Quando a moradia e a comida leva mais de 60% da renda das famílias brasileiras e você não tem apenas renda e moradia, não tem apenas comida e moradia, a gente tem uma coisa muito preocupante, que é o quê? Cinema, show, restaurante, viagem, teatro, parque, feiras, qualquer coisa envolvendo... E quando eu falo feira aqui, não é feira de legume não, tá? É feira literária, é feira de quadrinhos, é feira de super-heróis, é feira de balé, feira do caralho de asa. Todo esse contexto, a gente soma com o fator tempo, tá? Porque aqui não é só mais dinheiro que a gente está conversando, a gente está falando sobre o fator tempo também, que é uma variável. Como que você faz para poder ter entretenimento? Como que você faz para ter lazer, para você ter cultura?
E aí que entra o recurso do celular. O celular, ele é uma porta de entrada para muitas pessoas no Brasil terem acesso a cultura, a lazer, a entretenimento, de qualidade ou não. Então aquela pessoa hoje que tem um celular, lá das 95% das casas que tem acesso à internet, ela consegue, por exemplo, entrar no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube e consumir conteúdos ali que vão entretê-la de uma forma ou de outra, mas entretém, né? E aí que entra essa comparação, esse contraste, né? Como que você fala para uma pessoa reduzir o seu tempo de tela, sendo que ela só tem, em média, naquele valor daquele período, mais uma vez falando, R$ 15 para se entreter, para se divertir. É um pouco injusto. E aí que entra até, inclusive, o problema da sociedade, né? O problema estrutural, né? Por quê? Quando você está falando de uma situação em que você, por exemplo, tem uma renda que te possibilita vivenciar essas coisas no geral, aí é uma escolha sua. Ficar com a cara enfurnada na tela esperando notificação de quem não vai te mandar mensagem ou ficar ali rolando o feed, vendo a moça do tarô falar que tá fazendo que a tua vida vai mudar se você apertar no compartilhar e mandar para 4 pessoas. Tá entendendo? Então, para essas pessoas, a gente pode, tecnicamente, falar com elas, reduzir a tela. Só que para outras pessoas, em que, por exemplo, o bairro dela não tem uma praça, não tem um parque, não tem um local de convívio social, o deslocamento até daquele determinado lazer que possa ser talvez gratuito, não é seguro ou não é barato para chegar até lá. E aí existe muita essa questão que as pessoas costumam deixar de lado, né, e falam, né, e aí também eu acho muito, mas muito escroto, né, por isso que eu falei o rolê do tempo lá atrás. Existem pessoas que vão chegar pra você e vão falar assim, ah, mas poxa, tem o Sesc. Ah, poxa, mas tem não sei o que tá fazendo evento cultural o tempo inteiro, gratuito, piriri, pão doce. Mas será que é só isso, né? Será que colocar cinema popular, só isso, facilita? Porque aí vem aquela questão que eu falei da escala 6x1, né? Como que você faz para as pessoas que estão totalmente enfiadas no trabalho e que precisam, por exemplo, gastar horas se deslocando, e às vezes ela chega em casa e ela tem um domingo apenas para poder organizar suas coisinhas, para poder limpar sua casa, colocar uma roupa para lavar, para poder cozinhar a comida da semana, e aí ela ainda tem que se colocar nesse local de parar aquilo que ela está fazendo para levar o filho, por exemplo, para consumir, sei lá, uma peça de teatro infantil que vai acontecer no Sesc. Então também tem o fator tempo. Não é tão simples assim. A gente precisa entender que existe essa... Isso quando eu tô falando ainda que, porra, pra levar em determinado lugar, vai ter um show gratuito em tal lugar, ou vai ter uma peça gratuita que é só você retirar o convite, blá, blá, blá. Beleza. Mas também não é só isso, né? Existem outras questões. Por exemplo, de vez em quando alguns cinemas fazem promoções, né? Tipo, todo mundo paga meia. Ou aquela questão do tipo, ingresso meio que social, assim, sabe? Tipo, valor simbólico, 10 conto, blá, blá. Só que como que, por exemplo, você vai na porra do cinema, 10 conto, aí você vê lá a pipoca menorzinha, 30. Aí não adianta de caralho nenhum, né, fazer uma porra do negócio desse. E também não dá pra falar, tipo, a gente ficar podando a experiência alheia, porque eu acho que isso também é um pouco de falta de consciência, sabe? Quando a gente começa a falar, mas poxa, quando for assim, leva a pipoca de casa, o milho no mercado é R$1, 5 reais você compra um pacote de milho e leva lá um não sei o quê. Tá, mas tipo, já parou pra pensar que aquela criança gostaria muito de viver a experiência de estar num cinema e comer a pipoca do cinema? Então também existe esse tato, sabe? Tipo, de entender, poxa, será que aquela experiência completa, por exemplo, daquela criança assistindo uma peça de teatro, não seria melhor se ela conseguisse sentir aquilo tendo todos os irmãos e não apenas um, porque tem que fazer rodízio? Porque a passagem de ônibus, de metrô tá cara? Então também existe essa questão, sabe? E o lazer, querendo ou não, dentro do contexto da classe C, D e E, ela se torna esse lazer que é da tela. Então, no longo prazo, primeiro tem a questão da pressão social, né, que as pessoas geralmente, né, e a necessidade, né, digamos assim, que a gente precisa sempre ter essa questão de pensarmos, a gente tem aqui esse fato de que
sei lá, como que eu posso colocar, né? Que todo mundo precisa ter um celular para se comunicar e para poder fazer isso, fazer aquilo outro, papapá. E aí as crianças já nascem, né, tendo um celular e papapá. Daí todo mundo da sua família tem ali um celular, todo mundo tem um aparelho. E aí é meio que como se fosse até uma forma de você compensar o tanto que você não gasta, talvez, com entretenimento, lazer, papapá, você dá uma tela para aquela criança, para aquele adolescente, para você mesmo. E aí você cria aquele cenário que muitas das vezes é demonizado, só que a gente também precisa entender, que é aquele cenário onde está todo mundo, por exemplo, no domingo, cada um na sua rede social favorita. O pai tá lá no YouTube Shorts, passando ali, vendo um monte de coisa de construção, aquelas máquinas de todo tamanho, pegando um monte de toco, pedaço de tábua e jogando para não sei aonde, ou vídeo lá do pessoal falando coisa do Bolsonaro, que o Lula morreu e foi substituído, aí a mãe tá lá assistindo uma receita no YouTube, ou vendo lá a moça dando uma dica de como fazer a unha francesinha sem borrar, aí o filho lá, adolescente, tá vendo os seus dorama, os seus como é que fala, anime, e aí você tá lá assim no TikTok vendo como reduzir minha ansiedade por... Tá entendendo? Sabe? Ou do tipo, ele te deixou porque você abriu brecha, porque ele tocou no limite seu. Ai, gente. Então, cada um fica imerso nas suas características, né? E parece até um pouco contraditório. Vou só tomar uma água rapidinho aqui e essa é a pausa para você tomar água também. E eu não vou fazer esses cortes agora do meu tomando água, porque eu percebi que se eu fizer isso, você do outro lado vai lembrar de tomar água também. E a gente vai se hidratar junto. Vai lá, 1, 2, 3 e... Se você bebeu água, por favor, me conte. E aí, boa parte da população que tá ali naquela classe C, D e E, depois que você paga aluguel, a conta de luz, o mercado, o gasto com o transporte, com cartão, o que dá para comprar muitas das vezes é um smartphone pro teu filho. Porque além de ser uma necessidade pela questão da comunicação, também acaba se tornando um centro de entretenimento. Então é muito mais barato, por exemplo, colocar crédito no celular do teu moleque para ele poder ver o Felipe Neto, o Lucas Neto dele, para ele poder ficar vendo lá desafio de slime no TikTok, do que, sei lá, fazer outro tipo de coisa. E aqui vem também uma outra coisa que eu nem coloquei no roteiro, mas é que veio aqui pensando agora, e sempre quando a voz do anjo sussurra no meu ouvido, eu jogo aqui pra gente. Que é... Será que aquela pessoa teve o acesso à educação, o acesso à informação para saber que esse tipo de conhecimento, esse tipo de cultura e de lazer faz parte para as pessoas? Para a formação? Eu vou dar o meu exemplo, sem caráter nenhum de julgamento, tá? Porque isso não é uma questão de erro na vida das pessoas, né? Do tipo, aquela pessoa foi desnaturada porque fez isso. Não. Eu, por exemplo, nunca tive... Eu fui ver o meu primeiro musical na vida morando aqui em São Paulo. Tem 2 anos que eu moro em São Paulo. Meu primeiro musical na vida, né? Eu comecei a consumir teatro depois que eu vim pra cá, né? E a primeira vez que eu fui ao musical eu fui por causa de trabalho, pra você ter uma noção. Por quê? Porque eu não tive acesso a isso, a teatro. Eu não tive acesso... Primeiro que não tinha teatro na cidade que eu nasci, né? Em Teresópolis. E segundo, ainda não tinha aquela concepção de que era importante eu ir a um show, era importante eu vivenciar talvez uma amostra de algo, feiras literárias, leitura. Isso para mim nunca foi uma cultura, porque meus pais não tiveram esse conhecimento, eles não tiveram o entendimento de que isso era importante. Então também tem essa camada, né, do tipo, será que essas pessoas que estão ali entregando um smartphone talvez pro seu filho adolescente, será que elas são realmente culpadas por aquilo? Ou será que elas não estão apenas realizando um sonho, uma vontade daquele adolescente, né? E muitas das vezes a gente poderia, né, aquilo que eu falei, a gente tentar limitar ou lapidar o que o outro vai fazer com a vida dele, com o lazer dele e tudo mais. Aí você pode falar, tá, beleza, quem dá um smartphone, dá um curso de inglês, dá um não sei o que, leva pra não sei onde. Tá, mas tipo... Observe esse contexto, sabe? Porque é muito fácil a gente fazer essas escolhas quando a gente já tem um smartphone na nossa mão. Quando a gente tem um computador, um tablet, alguma coisa do gênero, né? Então, quando a gente tem o lazer dentro das nossas mãos, a gente fica tranquilo. Porque assistir um vídeo curto na internet é muito mais barato que o ingresso de cinema, que o transporte até o centro cultural, que ir, por exemplo, num parque que, cara... Não adianta, tá? É uma coisa que pra mim acho que já deveria ser pensado já há muito tempo, uma política pública focada nisso, que é como que dentro do contexto de parques
você não tem nenhum tipo de apoio para essas famílias para elas terem lazer ou uma distribuição de algo, né? Porque assim, eu não tenho filho ainda, né? Mas é que para mim eu fico me colocando no lugar dos pais que vão levar, por exemplo, seu filho pro parque e tudo mais, né? Para tentar fazer as coisas, aí vão lá, tipo, passa o cara da pipoca, aí passa o cara da maçã do amor. E assim, gente, óbvio, o recorte do parque que eu vou falar agora, que é o último que eu tenho ido de vez em quando, ele é fora da casinha, que é o Parque Ibirapuera, né? Uma água lá é a faixa etária ali dos R$ 100. Tô brincando, tá, gente? Mas assim, a água lá é R$ 7, R$ 8. Uma garrafinha d'água qualquer. E muitas das vezes a água parece que vem da torneira. Daí você vai comprar, por exemplo, um açaí, um não sei o que lá, uma água de coco, também é caro. Então, geralmente, quando você vai ir para esses lugares, não é só dar o local, porque aí vira um ambiente até nocivo para aquela pessoa. Do tipo, poxa, eu não vou conseguir levar meu filho para poder ir num parque jogar bola com os amiguinhos dele, porque, sei lá, ele vai ver os amiguinhos comendo alguma coisa, vai querer comer também, eu não posso. Então existe também esse tato que é preciso entender, né? E a gente está falando de realidades no geral. Mais uma vez, todo esse recorte que eu estou fazendo aqui é que a gente entenda que essa é a realidade de muitos brasileiros. Isso para não falar o que os dados mostram pra gente, inclusive, que é da boa parte. A bolha que a gente vive de que vai no Ibirapuera, de que vai não sei o que vai no parque correr e fecha o domingo com uma aguinha de coco e posta um story falando assim, ai, detox. É outra coisa. É uma bolha nossa aqui, ó, bonitinha, pequitinha. Abra os dados do IBGE pra tu ver como é que a merda é grande, sabe? Então acho que precisa disso. O preço alto, né, nesse contexto de lazer, que as pessoas muitas das vezes não escutam, né? E aí você soma isso com aquilo que eu falei do cansaço, né? Você tem que a galera vai preferir muito mais ficar lá quietinho no lazer na casa dela, assistindo TikTok, assistindo um vídeo no YouTube, e muitas das vezes cada um separado no seu espaço, né? Então, existe essa ideia, né, de pensarmos em relação a isso. E muitas das vezes, e é aí que começa a entrar o ponto mais, digamos, não é nem nocivo, né, é brutal, né? É que nós acabamos nesse contexto, né, e aí vamos fazer aqui, né, aquela linha do tempo que eu trouxe, né, uma linha do tempo que não é do tempo, é uma linha de perfil, né? Você tem a média de renda baixa per capita no Brasil, aí você tem uma alta quantidade de pessoas com a cara em tela. Fora isso, você tem uma renda média para lazer, de fato, cultura, de fato, baixa, né? Um gasto médio com lazer baixo. E ainda você tem um cenário em que as pessoas preferem muito mais utilizar a rede social, justamente porque é um entretenimento, vai fazer elas rir, vai dar um suquinho aqui de dopamina na cabeça dela, do que de fato ela, sei lá, vencer o cansaço dela para ir, por exemplo, num teatro. Porque ela já tá, tipo, porra, trabalhou igual uma cachorra a semana inteira. Você cria ali, gente, uma espécie de caminho das Índias, sabe? Para bets, cassinos, jogos do tigrinho colonizar a nossa terra. E é isso que está acontecendo. Porque o recorte de renda que essas pragas, que eu posso chamar assim, vão atrás, não é a galera da renda A, B. É a classe C, D e E. E aí, como que essas pessoas são atingidas, são expostas a essa colonização felina, que é a colonização do tigrinho? A parte de influenciadores que eles conhecem nas telas. Daí você tem uma pessoa como aquela menina lá do meme do... eu não gosto muito de falar dela não, porque ela ficava fazendo aquela bobeira de falando que estava comprando um iPhone 17 com dinheiro do Bolsa Família, isso me dava um ódio do cacete, mas ela virou meme por causa daquela questão do tipo, nossa, que casa engraçada é essa, sabe? E aí você observa lá nos stories dela vários stories de bets ali. E eu já falei várias vezes pra vocês aqui o quanto que já me ofereceram isso lá no começo. Hoje em dia, graças a Deus, eles não têm mais a pachorra de chegar com uma proposta, né, formal pra me fazer esse tipo de coisa, né? Mas oferecem muito dinheiro. Justamente porque o público CDE é o público que está mais suscetível a isso. E um estudo feito recentemente, e se eu não esquecer, vocês comentam aqui que eu vou colocar aqui embaixo nas legendas todos
as fontes, os estudos, tudo bonitinho, porque se eu ficar perdendo muito tempo falando segundo não sei o que não sei o que lá, de não sei da onde, papapá. Mas, na classe D e E, pega esse dado, as apostas representam cerca de 76% das despesas configuradas em lazer e cultura. Ah, Presley, 76% de R$15? Não é isso que eu falei. R$15 é a renda média para aquele recorte naquela pesquisa de 2018. Esse é um outro estudo que foi feito, tá? Nesse caso, dessa questão desse estudo, quando a gente está falando sobre 76% do valor, né, que as pessoas estão utilizando daquilo que seria direcionado, por exemplo, para... Essa matéria, ela tá eu vim que pegar agora porque eu queria deixar essa aqui, que acho que é o mais chocante, mas ela veio de uma reportagem que saiu do Brasil, no portal Brasil de Fato, e ela é um estudo vindo pera lá, deixa eu achar aqui rapidinho. Da empresa de consultoria Strategy, tá? Que mostrou exatamente isso. Que 76% das despesas são jogadas nisso, né? Então, 3/4 do pouco dinheiro que essa galera já tem, né? É 3/4, né? Basicamente. Um pouco mais de 3/4, na verdade. A família gasta com jogo do tigrinho, com bet esportivo e tudo mais. E por que isso deve chamar atenção pra gente? Porque isso não é um fator, né? Pra gente não, né? A chamar a nossa atenção. Porque isso é uma armadilha financeira, porque é um lazer barato, num contexto de renda baixa, de renda precária, num cenário que essas pessoas já possuem uma vulnerabilidade muito alta, tanto de lazer, de cultura, de entretenimento, de qualquer outra coisa, de acesso a esporte, a qualquer coisa que venha. E aí você tem influenciadores como, eu falei essa, né, que ela se chama lá Diva do Crais, como ela, e aí eu jogo Carlinhos Maia, Virgínia, a Deolane, aquele Rick lá que tá toda hora fazendo um negócio na cara e cada dia consegue ficar mais feio, e por aí vai. Você vai lembrar de vários nomes aí. Todas essas pessoas que fazem esse tipo de cenário recebem muito dinheiro porque o público-alvo deles, o público que consome conteúdos deles, que geralmente é o abre aspas, lifestyle de entretenimento e humor, é o público D&E. É o público que não tem dinheiro para poder sair da tela e naturalmente vai para as redes sociais para ter entretenimento. Daí vê um vídeo viral do Carlinhos Maia e tudo mais, e aí observa que ele tá lá fazendo uma casa de aposta. Hoje em dia eu não sei se ele faz mais, mas ele fez bastante. Ou de qualquer outro influenciador que estourou, seja regional, seja de cunho nacional. E aí você tem esse recorte muito, muito grave de que as pessoas estão imersas nas telas e elas acabam virando refém desse contexto e se viciam. Daí como que você vira para essa pessoa que não somente está ali ansiosa, depressiva com aquela situação, para falar assim, então aí agora tem mais um agravante, né? Tem um vício. Então larga o celular. Só exclui aí o aplicativo do jogo do felino. Não é bem assim que funciona, sabe? Então, quem impulsiona essa indústria do entretenimento barato? Do entretenimento que custa a saúde e pega o endividamento das pessoas? Nesse momento desse episódio, eu quero trazer exatamente isso. São as bets. Hoje, se você entra, por exemplo, no Twitter, eu fico abismado a quantidade de propaganda de bets que aparece por lá. E assim, não tem escolha. Os anúncios que aparecem não são anúncios sobre aquilo que eu ou qualquer outra pessoa de uma forma personalizada. Não, é bet. E eu nunca baixei uma bet na minha vida. Nem para poder ver como é que era. Tipo, nunca, sabe? Então, você tem toda uma indústria por trás. E essa lista enorme da indústria que vai capitalizando e vai fazendo esse rolê acontecer, se junta com esses influenciadores para fazer publi de casa de aposta, para esse público que está exausto, para esse público que está cansado, que está com renda inferior. Pronto. Você tem um tempo emocionalmente exausto e investido em tela em que você está vulnerável a esse tipo de contexto.
Então isso ainda é um recorte muito mais denso quando você está falando para determinados recortes de renda, para simplesmente falar, olha, teu cérebro está fritando, larga do celular. Então, é importante para a gente entender isso, né? Você que está aí do outro lado para entender nesse episódio, não é só uma pessoa viciada em celular. Porque é um sistema inteiro que está transformando não somente essa questão das telas, como pega o lazer mais acessível para transformar isso num cassino 24 horas, em que você não tem pausa, você não tem momento de trabalho. E eu já falei algumas vezes aqui, né? Eu já vi pessoas, trabalhadores, enquanto trabalhando, apostando. E isso é grave, porque existe essa promessa do dinheiro fácil. Então você cria, né, em paralelo ali, todo um contexto atrativo para pessoas que naturalmente acabam se enfiando. Então, você começa a criar um contexto em que não há a viabilidade de redução de tela, porque ali talvez você não tem nenhum aporte, né? Você não tem nenhuma inserção pública, você não tem política pública de reforço para isso, e aí tem as questões culturais que envolvem, por exemplo, lei de incentivo à cultura, que é a questão da Lei Rouanet, né? Demonizada pra caralho, porque veio um monte de burro falar merda em cima, daí você começa a diminuir ali, porque tem a extrema-direita falando que é pra poder o povo mamar nas tetas do governo, pra artista não sei o que lá. E aí você tem lá embaixo investimento pra cultura muito pequeno, que naturalmente vai ser convertido em quê? Em endividamento. Tá entendendo a linha de raciocínio? Ou não faz sentido pra você? Só que é difícil rastrear isso pra poder entender que a falta de investimento em cultura, lazer, papapá, gera uma geração que não somente fica endividada por causa de jogos de aposta, coisas online, como também se endividam por compras online, que acontece muito, porque dinheiro talvez por lazer a pessoa não vai, mas toda hora tá recebendo a porra de uma notificação da Shopee, da não sei o que, da Temu, do caralho de asa. Vai chegar uma hora que ela vai comprar. E ainda tem esse contexto, como um todo, de saúde, né? Que vai, inclusive, custar para a saúde pública. E olha só, o Ministério da Saúde alerta que o uso excessivo de rede social aumenta não somente o sintoma de ansiedade e depressão, e também há pessoas que tiram suas próprias vidas. Então, quem já está com a saúde mental fragilizada tende a usar mais as redes e o uso exagerado vai piorando o quadro. Então, mais de 40% de participantes de uma pesquisa que foi feita pela New Science, no brasileiro, né? Com universitários e adolescentes, encontraram que mais de 40% dos participantes estavam com ansiedade moderada ou grave naquele momento. E 15% apresentavam sinais de depressão moderada ou grave. E existe a correlação nesse público com o uso de rede social. Então, ao mesmo tempo que a tela é refúgio do cotidiano pesado, se transforma numa fonte de dopamina extremamente barata, é uma ferramenta que se torna de trabalho, estudo e comunicação, também se transforma num gatilho para ansiedade, a famosa FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é aquele medo de ficar de fora, de descobrir o que está acontecendo no mundo do por aí, gera comparação e exaustão mental, e também se transforma num grande Hopi Hari, um grande cassino. Hopi Hari não, porque Hopi Hari não é cassino, eu quis fazer a ideia de parque de diversão. É um grande Hopi Hari, um grande parque de diversão, de possibilidades de você se endividar. Então, o fato aqui não é só criar um slogan de como reduzir a sua tela e transformar a sua vida em algo muito mais limpo. Viva o off. Ai, 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 que delícia não usar muita tela. E ainda bater no peito pra falar aqui, tipo, gente, que tesão ser uma pessoa que consegue abrir a porra de um livro. E sentir o livro, e ir pra uma peça de teatro, e conhecê-lo. Tá, mas e como é que a gente faz pra mais pessoas terem acesso a isso? Porque de um lado você tem um recorte muito pequeno de pessoas que estão conseguindo de fato reduzir. Isso, ai gente, olha, isso ainda se tornou um produto do capitalismo, porque hoje você tem retiro, spa, procedimentos, terapia para fazer o quê? Para fazer com que a pessoa deixe de usar a tela. Olha que delícia, isso não é o capitalismo. Ele mesmo cria o problema, aí ele cria a solução, aí ele vende. É uma delícia, cara. Eu acho muito massa esse negócio, né? E aí você tem essa estrutura muito bem desenhada para que a gente vire
aquela máquina que só produz, que acorda no automático e vai viver sua vida de uma forma leve ou de uma forma... Leve não, né? De uma forma que eu falo... Leve, que eu quis dizer, não é automático, era corrente, né? Leve de ser levado. Seria nesse sentido. Que você só sente que você tá tipo assim, o mundo tá correndo, você tá assim, vai, mundo, me empurra, vai, blá, 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 e você tá indo junto, sabe? Tipo, meio que atropelado. É isso, sabe? Então, quando a gente joga pra esse espectro de redução de tela, mais uma vez, no meu recorte econômico, eu usar muita tela é falta de vergonha na cara. Eu confesso. Porque sim, eu tenho possibilidade de fazer coisas ao ar livre, de investir em conhecimento, em livros, em, sei lá, fazer alguma coisa cultural, lazer. Sim, tem como. Só que, não somente por trabalhar com rede social, mas por ser uma pessoa hiperconectada, eu acabo ficando dentro desse negócio. E aí o problema vai começando a ficar um pouco mais largo e difícil de ser resolvido, porque quando você coloca as pessoas que não têm condição socioeconômica de fazer isso, ou fazer de uma forma que seja equivalente, porque você pode estar se perguntando, nossa, mas poxa, as famílias que ganham ali 3, 4 mil reais, ou que têm a renda de R$ 1.000 per capita, por exemplo, poxa, talvez ela consiga ter um streaming, talvez ela consiga ir ao cinema. Mas mais uma vez, a gente está se colocando no lugar de polir e não posso falar polir, né? Somente polir, mas tipo de aparar o lazer dos outros. Do tipo, ai, filha da puta, vai começar a limpar ali, sem querer. Do tipo, estou aqui fazendo as coisas, a minha vida, papapá, pipipi, pão doce, e tecnicamente fulano tem que fazer uma vez só e tá ótimo, sabe? Só que não é bem assim. Tipo, a gente fica até sendo meio escroto, sabe? É igual aquela ideia muito parecida que a pessoa fala assim, nossa, fulano tá pedindo Pix na internet, mas tá com o celular, vende o celular e compra comida. Tipo, já percebeu o quão entrão a gente é quando a gente faz toma esse tipo de atitude? Pra mim não faz sentido algum nós entrarmos nessa discussão falando, não, poxa, uma família ela tem condição de viver e ter uma dose de não sei o que ali durante aquele período, tá ótimo. Aquela pessoa ter acesso a comprar um livro a cada 3 meses para um filho, tá ótimo. Pelo menos tem livro. Ou vai numa biblioteca, pega emprestado. Você já parou para pensar que muitas das vezes a gente se coloca nesse lugar também, né? Então, por que eu também pensei em fazer esse episódio? Porque eu acho que todos nós estamos dentro desse contexto e a gente acaba sendo bombardeado o tempo inteiro quando a gente percebe que a gente usa muita tela, né? E aí eu li recentemente, eu já falei algumas vezes para vocês aqui sobre o livro Foco Roubado, né? Aí também tem o Foco Roubado, ele fala sobre essa crise da atenção, né? Que basicamente é o que norteia esse episódio que eu falei para vocês lá de trás. Acho que é o episódio 2, se eu não me engano. Que eu falo sobre a crise da atenção, né? Então, assim, quando a gente pega esse contexto geral e nesse livro, ele fala sobre como que as redes sociais precisam lucrar com a gente, né? Que a gente fique cada vez mais tempo, então é por isso que eles ficam o tempo inteiro com várias estratégias e vão tentar extrair do criador de conteúdo o máximo que eles conseguem, justamente para o criador de conteúdo continuar lá produzindo, para aquela pessoa não sair da plataforma de jeito nenhum. E você tem vários fatores, né, que vão aumentando esse problema, como vai até de poluição, alimentação, até a questão de estresse, a questão da insegurança financeira e essas tecnologias, né, que são feitas justamente para distrair a gente, para tirar a gente do nosso foco. Então esse livro Foco Roubado, ele traz exatamente essa ideia de que as empresas estão tentando fazer com que a gente fique mais tempo, a nossa renda impossibilita que a gente saia desses lugares, e você tem, inclusive, outro tipo de empresa, outro formato de empresa também, que são a questão das bets, que vão atrás desse público que é mais vulnerável e que muitas das vezes não vão ter nem o conhecimento para entender a quantidade daquele mal que é feito. Então, a gente está falando de um problema que, mais uma vez, para vários recortes aqui eu sei que muitos ouvintes aqui têm condição de ter acesso a lazer e cultura, mas também tem muitos que não vão ter e vão conseguir se identificar exatamente nisso. E aí que entra o ponto mais... como é que eu posso colocar? O ponto mais tranquilo, digamos assim, que é o ponto em que eu quero te dar essa solução. Não solução, né? Eu quero te dar essa visão.
Porque o intuito aqui não é fazer nem a demonização da blogueira que está vendendo redução de tela como solução para os teus problemas, mas também não é colocar você nesse lugar de que você é um vilão, de que você está cuidando da tua vida muito mal, que você está desperdiçando muito tempo em tela. Muitas das vezes você está fazendo só o que é possível, né? Muitas das vezes você chega depois do trabalho às 8 horas da noite e, cara, não tem tempo para você parar e fazer uma coisa ativa como um esporte, uma coisa relacionada à cultura, a lazer, a estudo, muitas das vezes. E eu não estou falando nada relacionado aqui à questão do moinho do capitalismo, né? Tipo, de alimentar esse moinho, né? Porque também tem muito disso. Às vezes você vai trabalhar até 8 horas da noite, até 7 horas da noite, ou até você vai chegar em casa lá pelas 9 e tantas, e você vai ter que abrir ainda a videoaula da pós que você está fazendo, porque você precisa fazer a pós para aquele emprego. Ou um curso de inglês, porque você precisa... Tá entendendo? E às vezes a gente se sente culpado por estar usando muita tela. Então a gente olha ali aquela notificação que chega falando: nossa, eu olhei ali meu tempo de tela, eu tô muito tempo na tela. E eu não tô falando isso pra você sentar e falar assim: ai, foda-se, agora eu quero ficar o dia inteiro no TikTok, porque ele falou que pode. Não é isso. Mas é encontrar esse equilíbrio do tipo... Em que lugar do privilégio de renda, de consciência, de classe, de estrutura social, eu me encontro para me cobrar nesse mesmo tanto do que aquela blogueira que está fazendo campanha para diminuição de tela? Porque, mais uma vez, para algumas pessoas que possuem uma casa grande, que tem espaço, que tem uma piscina, que tem um local para tomar um sol, para aquela pessoa que consegue, por exemplo, visitar a família com frequência, que consegue juntar num período da tarde umas amigas para tomar um cafezinho, para conversar sobre a vida, ter momentos offline. Será que todo mundo tá podendo fazer isso? Aí às vezes a gente vai pra porra da internet e vê uma filha da puta falando umas coisas dessas e fica: eu sou um lixo. Meu cérebro tá definhando porque eu sou uma merda. E eu tô falando isso de um lugar, de uma pessoa que também tem, talvez, né, você sabe esses testes de internet, né? É porque a minha psiquiatra, ela não conversa comigo sobre essas coisas de metrificar, né? O que é, o que não é, porque, como eu falei, eu trabalho com tela, então não tem muito como metrificar o meu lado, né? Mas a gente lida como se eu fosse uma pessoa que usa telas acima do possível, acima do possível não, acima do saudável, né? Então, assim, eu tô falando de um lugar que até eu mesmo me sinto mal muitas das vezes. De olhar, por exemplo, a forma como eu tô lidando com as telas. E assim, para mim, o que me possibilitou hoje ter um pouco de ascensão econômica e prover um pouco desse futuro que eu quero dar para minha família foram as telas. Trabalhar com as telas, sabe? Então eu não posso também me colocar nesse lugar de cobrança, de achar que só porque eu tô na frente de um computador, de uma tela, de um iPad, que eu sou uma pessoa que não tô vivendo. Mas é também entender que a forma como eu conduzo a minha vida pessoal, a minha vida financeira, a minha vida econômica e política dentro do contexto que eu estou inserindo, também influencia no tanto que eu consigo viver ou não offline. E o viver offline, mais uma vez, ele não deve ser romantizado como se fosse uma coisa muito simples, porque não é. Hoje a gente está falando de um contexto, mais uma vez, a escala 6x1, a jornada de trabalho que o mercado de trabalho associa ao esforço, à meritocracia e principalmente, né, a escala relacionada aos trabalhos com menor remuneração, você tem exatamente esse contexto, que as pessoas ganham pouco, trabalham muito e se doam demais. Então, como chegar e exigir de uma família que ganha pouco, que chega no domingo e às vezes só quer descansar porque está extremamente esgotado física e emocionalmente, mentalmente, para fazer com que aquela família tenha vontade de fazer algo cultural, ou que consiga ao menos entender o quão importante é cultura, lazer, esporte, cuidado com a saúde. Às vezes é difícil conseguir conciliar cuidado com a saúde. O que dirá outras coisas que a gente cresceu, principalmente quem vem, como eu falei, de uma realidade que não tem renda e não teve conhecimento e educação para isso, para entender o quão legal, o quão importante, o quão proveitoso é, por exemplo, assistir uma peça de teatro que vai falar, por exemplo, sei lá, sobre um tema relevante da sociedade, ou sobre uma história interessante, um musical com aquela produção incrível.
Então, ter dinheiro para pagar academia, dança, terapia, cinema, livro, viagem, aula disso, jogo de tabuleiro, brinquedo, caralho de asa. Tudo isso vai exigir uma folga no orçamento que muitas pessoas muitas das vezes não têm. E mesmo que muitas delas possam ter, em alguns casos, essa folga no orçamento, muitas das vezes elas não têm folga na rotina. Porque eu lembro que recentemente eu falei isso numa entrevista e a pessoa até falou, né, ela fez uma cara do tipo, fiquei gag, que é o quê? O nosso trabalho, muitas das vezes, consome inclusive o dia que não é trabalhado. Porque se você, porventura, está fazendo a sua marmita para levar para o trabalho no domingo, você também está trabalhando. Você, de alguma forma indireta, está nutrindo o teu sistema de mercado, o teu trabalho. Porque você está gastando tempo para se alimentar, seja porque você quer uma saúde melhor, ou seja porque você está simplesmente falando, olha, se eu comer na rua, ou se eu pedir comida, ou o que seja, não vai sobrar salário, não vai dar para o meu vale, nananana. Beleza. Como que eu faço isso, né? Então no domingo você vai ter que trabalhar para poder fazer sua marmita, para poder arrumar as coisas para sua família, lavar, enfim, é toda uma preparação. Então a escala 6x1, no final das contas, ela não é uma escala 6x1. Muitas das vezes ela é uma escala 6,5x1 ou quando é 7x0. Então também existe isso, sabe? E como eu falei naquela pesquisa lá atrás, né? Tipo, 60%, né? E essa pesquisa foi feita pelo IBGE, que eu falei, né? De 60%, é utilizado para moradia e alimentação. Como que você faz a nível coletivo para fazer com que as pessoas consigam ter mais acesso à possibilidade de reduzir telas? E aí também existe exatamente isso ao nível político. Como que a gente consegue inserir isso dentro do orçamento público? Como que a gente consegue inserir esse tipo de entendimento de que, cara, vai sair caro, hein? Se a gente não enxergar o quanto que a gente está fazendo de lazer, o quanto a gente está fazendo de cultura, vai sair caro. E eu vou um pouquinho mais adiante, eu vou tocar numa coisa aqui extremamente sensível. Um movimento que eu tenho visto, que tem acontecido, já chegando já nos finalmente, que eu sei que vocês já não estão aguentando mais ouvir minha voz, é que onde o Estado não entra, a igreja entra. Então eu tenho observado um movimento muito forte de lazer e cultura sendo ofertado pelas igrejas evangélicas. E muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. Esse cuidado, esse lazer, essa cultura, esse entretenimento, muitas das vezes é caro para quem ganha. Porque ele vem com uma cobrança, ele vem com uma expectativa, ele vem com um chamado, ele vem com um convite muitas das vezes. Que é assim, eu vou te chamar para poder fazer o sábado dos adolescentes na minha igreja, e lá a gente vai ter jogo de futebol, vôlei, piscina, você vai almoçar, você vai não sei o que lá. Lembra aquele meme da Rafa Kalimann? Primeiro aceita Jesus, depois dá a marmita? É tipo isso. E eu falo isso de um lugar que já vivenciou isso, tá? E tem muito tempo que eu não sei o que é entrar dentro de uma igreja evangélica, mas eu sei que funciona da mesma forma hoje em dia. Então não é uma questão de livre-arbítrio. A igreja, ela entra nas favelas, ela entra nas comunidades e oferta a cultura e tudo mais. E isso é ótimo, mas é um problema quando ela entra com uma contrapartida. De que você precisa ir atrás do meu viés religioso. De que você precisa aceitar o meu viés moral. E pior, você precisa aceitar o meu viés político. Então o Estado, ele deixa de ter essa função de prover a dignidade para as pessoas e instituições como a Igreja Evangélica precisam fazer ali o seu caminho. E é nessa hora que as coisas ficam mais delicadas. Porque você transforma uma vulnerabilidade em um possível ganho político, num ganho financeiro ideológico. Então é muito complexo, né? Então percebe que eu falei sobre muitas coisas aqui com o pano de fundo da redução de tela. Então, o ponto aqui principal é, se você se sente culpado por não conseguir viver tanto offline, diminui um pouco essa cobrança.
às vezes o que você está fazendo é basicamente seguindo o mesmo fluxo que a tua realidade hoje te permite. Só que isso não vai fazer com que você feche agora esse podcast ou saia desse episódio falando: ah, então acho que agora eu posso consumir mais meia hora. Não, é tentar também, inclusive, se organizar no campo individual para entender que vai demandar um pouco, já que a gente não tem esse aporte econômico e político da nossa sociedade. E de que isso também vai demandar um pouco mais de atenção e de dinheiro para isso. E que você faça isso com um pouco mais de gentileza com você. Um pouco mais leve. Porque a gente acaba se cobrando muito do tipo, nossa, eu não vivo offline, minha vida é uma merda. Não, cara. Primeiro, tá todo mundo enfiado com a cara na tela. Todo mundo. Tá? Todo mundo, o tempo inteiro. Até a blogueira pra fazer a porra do story pra falar: gente, estou fazendo um momento agora aqui sem celular. É todo dia, a manhã inteira sem celular, porque aí eu fico aqui meditando, eu fico tomando meu chá vegano, eu tomo não sei o que, aí eu vou pro beach tennis, aí depois do beach tennis eu vou lá com minhas amigas, aí a gente conversa, que é pra ter um tempo de qualidade. Sabe essas porra? A gente fica consumindo essas merdas e fica achando que, porra, só tu que tá com a cara na tela. Não, tá todo mundo com a mesma cara, enfiado na tela. E encontrar esse equilíbrio é bom, e mais uma vez, eu não tô aqui pra individualizar e falar que você precisa... Não, é um problema coletivo, né? É um problema do capitalismo que foi criado também, um problema muito maior e muito mais extenso do que a gente imagina. Só que a gente precisa fazer alguma coisa porque a nossa vida tá, ó, correndo, né? Já dizia grande, né? A vida, ó, o tempo, ó, Sueli, voa, né? Então, particularmente, né, no nível individual, para quem tem pouco recurso, a meta talvez não seja você fazer um detox digital radical, mas é talvez mudar a qualidade daquele uso. É sair daquela rolagem passiva, um uso mais ativo para tipo, vou usar isso para poder aprender algo, eu vou usar isso para tentar a internet, né, para melhorar a minha vida financeira, observando e indo atrás de informações sobre isso. Eu vou tentar encontrar formas de me organizar financeiramente para colocar no meu mês, sei lá, nem que seja R$50 ali, 10, R$15, para fazer meio como se fosse a minha caixinha do entretenimento, para eu conseguir fazer isso, para que eu viva algo que me coloque nesse lugar, de diminuir a tela. Então no campo individual a gente também vai precisar fazer alguma coisa, não é só bater no peito e falar sobre política pública e tudo mais. E reduzir a tela é uma ideia ótima, só que ela não deve te gerar culpa por um problema que não foi você que gerou. Que não foi o sistema que você está inserido que acabou criando. Então você sim poderia observar com mais cautela, com um pouco mais de gentileza, a forma que você utiliza suas telas e tudo mais. Para não ficar nesse lugar passivo de ficar só consumindo conteúdo aleatório ou ficar consumindo. E aqui eu não quero nem vender a ideia de que tipo, você tem que consumir aquela coisa do tipo, fecha um livro, desligue o Big Brother e aí vai abrir um livro. Não é isso que eu tô falando. Mas é a ideia de você entender como que você está consumindo, se enxergar dentro desse contexto. Porque é o exercício que eu tenho feito praticamente, né? Do tipo, até que momento eu estou consumindo conteúdo ou o conteúdo está me consumindo, sabe? Até que momento eu estou simplesmente no automático, perdendo horas ali, e inclusive piorando minha saúde mental naquele contexto. E não me cobrar se porventura eu não conseguir ficar somente 20 minutos ou fazer um dia 100% offline. Porque assim, no meu caso, né, usando o meu caso como exemplo, embora meu caso também, mais uma vez, pela questão de privilégios e tudo mais, o meu caso não é referência, mas eu moro sozinho, né? Então, para mim, o celular não é apenas uma tela para entretenimento, para eu poder enfiar minha cabeça ali e sumir no consumo passivo de conhecimento. Não, para mim ainda existe isso que é uma ferramenta de trabalho e de comunicação, para eu falar com os meus amigos, para eu falar com a minha família, para eu ter informação dos outros. Então também existe isso. E muitas das vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio. Então entender também onde você está dentro desse contexto, como eu falei, não somente pela ordem social e econômica, como também do seu uso cotidiano. Porque muitas das vezes, 9 horas que eu fico hoje no celular, é porque, sei lá, eu não estou próximo da minha mãe para poder ficar 1 hora com ela conversando, meia hora com ela conversando, ou porque eu não estou hoje com meus amigos ali possibilitado de conversar, sabe? Então você também precisa balancear isso para você não entrar nesse lugar de falar, porra, eu só sou uma pessoa viciada em celular. Isso é uma merda, minha vida está sendo jogada no lixo por causa disso. Não. Muitas das vezes o telefone vai ser aquilo que você vai ter para poder se comunicar com aquela pessoa, né? Que vai ser a ferramenta que você vai ter ali para mandar mensagem para aquela pessoa que vai falar com você assim: nossa, desculpa que eu tô te respondendo só 4 dias depois, é porque, cara, muito trabalho.
Nossa, velho, sabe como é que tá corrida, minha rotina? Tô muito sem tempo, sabe? Não consegui pegar no celular. Eu adorei que eu vi um meme esses dias que era tipo assim, a pessoa quando fala que não consegue pegar no celular, era tipo como se ela estivesse fazendo isso aqui, olha. Tentando pegar assim, não consegue, sabe? Tipo, como se ela, o filho da puta não conseguisse pegar e mandar um áudio pra você e falar assim: olha, tá muito corrido aqui, hein, Pastão, mas daqui a pouco eu volto pra falar contigo, como é que você tá aí? Beijo. 2 segundos faz isso, né? Mas, basicamente, a gente acaba gastando muito tempo no celular, de fato. Só que a gente também precisa entender um pouco do que está acontecendo ao nosso redor. Porque se a gente individualiza isso, a gente volta com essa ótica liberal escrota de responsabilizar e culpabilizar as pessoas por problemas que elas não criaram. Se você gostou deste episódio de hoje, por gentileza, 5 estrelas, porque se você deixar abaixo de 5, provavelmente vai aparecer alguma coisa estranha aí na tua região genital, tá bom? Ah, Preta, você trabalha com ameaças? Foi assim que eu consegui entrar no top 5% do Spotify dos mais compartilhados, tá bom, amor? Então eu vou continuar e vou aumentar muito mais ainda as minhas ameaças, porque ano que vem eu quero estar no top 1, tá? Então, segura aí, 5 estrelas, tá? Abaixo disso, a gente sabe, vai entrar aí, ó. Vai ter que tomar injeção no bundão. E é isso, tá, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Aquilo que eu falei lá no começo do episódio é super real, eu sou muito grato. E principalmente as pessoas que estão fazendo esse projeto ser interessante. Como eu falei, eu não tenho a intenção de crescer rápido, eu não tenho a intenção de ser o maior podcast, né? Muito pelo contrário. Minha intenção é abraçar você do outro lado e fazer como se a gente estivesse, sei lá, conversando. Por isso até que eu tenho essa ideia e essa visão de que o podcast, que o Presleycast como um todo, é um localzinho reservadinho, assim, sabe? Como se isso não fosse furar a nossa bolha. Então, de toda forma, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, de fato, de coração, por tudo. E compartilha com uma pessoa também. Eu sei que esse tema aqui pode ser interessante e talvez você tenha aí na sua rede de contatos, nos seus grupos de amigos, pessoas que também se sentem uma merda por estarem usando o celular demais e que, se entenderem um pouco mais do que eu tô falando, talvez aqui vão ter uma vida um pouco mais leve e se cobrar menos nessa jornada. Beijo enorme no teu coração e até a próxima.